Ah, sabe quem que veio aqui que falou bastante de vocês? Porque vocês também falaram dela. Lara Nesteruk. Ah, Lara, sim. A gente teve bastante negócios, né, juntos no início da nossa carreira digital, digamos assim. Foram vocês que deram um chamado nela, não foi? Sim, a gente lançou o primeiro curso dela, a gente gravou o primeiro curso, convenceu ela de colocar o curso no ar, né? Que ela nunca tinha pensado nisso. E aí foi a partir do curso dela que o Bruno resolveu lançar o Viver de Renda, porque ele falou, eu tenho que errar pequeno, não vou errar grande, que ela já tinha uma potência muito grande na época. E aí ele fez o Viver de Renda e no final, hoje, o Viver de Renda é o maior curso, né, que a gente tem. Sensacional. Então, foi por aí. E é bem legal. Você tem alguma história parecida com a que ela contou outro dia? Outro dia ela estava contando, ela estava mostrando nos stories um prédio que um dia ela estava muito sem grana. Eu tenho muitas histórias assim. E ela precisa... Você viu ela contando isso? Não vi. E ela precisava de um consultório para atender. E ela foi nesse prédio pedir se ela podia alugar um consultório para atender por 1 ano. E aí ela ofereceu de pagar de tal forma e tal. E o dono do prédio, que ela falou, o velho dono do prédio, falou para ela assim, levou ela até a janela, mostrou todos os prédios à volta, falou, você tá vendo todos esses prédios? Esses prédios são todos meus. Para que eu vou alugar para você por 1 ano? Se eu prefiro deixar aqui desalugado do que alugar para você, que não tem nome na praça, por 1 ano. E aí desdenhou totalmente dela. Ela até agradeceu o velho no final. Tô falando velho porque é assim que ela chamou o cara. Ela até agradeceu o senhor. Ela falou, queria dar um beijo na boca desse homem. Com todo respeito, porque eu sou casada, ela falou. Porque ele me fez ter mais vontade ainda de fazer meu nome, de correr atrás e tudo mais. Teve alguém na vida de vocês que falou não quando vocês precisaram e hoje em dia, vendo o sucesso de vocês, está atrás? Acho que a gente tem muita sorte, né? Porque a gente não teve nada assim muito... É muito legal contar sempre a jornada do herói, né? Inclusive, a gente tem uma jornada do herói legal, porque a gente veio de baixo, né? A gente não tinha... A gente veio da classe média. Mas, inclusive, não tinha nem equipamento para gravar direito. A gente não tinha equipamento, mas não era porque a gente era pobre. A gente nunca foi pobre. E é até uma brincadeira entre eu e o Bruno. A gente sempre faz essa brincadeira, porque toda vez que eu falo isso, tem seguidor antigo que fala, era assim, eu lembro. Eu lembro de você pobre. Você era pobre, sim. Não, eu não era, né? A gente tinha... Só não tinha esse luxo. A gente não tinha luxo e mais. A gente era muito contido nos gastos. Então, a gente segurava muito a onda nos gastos. A gente fazia todas as economias possíveis. Até economias, às vezes, desnecessárias. E isso aparentava ser uma pessoa que não tinha dinheiro. Até porque, no geral, né, a população em geral, gasta mais do que ganha. Né? Então, elas sempre parecem ter mais do que elas ganham. Sim. E a gente sempre viveu abaixo do que a gente poderia. Nosso estilo de vida como um todo. Né? Sim. Que seria o certo. Não precisava ser tão abaixo igual a gente fazia. Que a gente Vocês que moravam num prédio que tava desabando? Que tava desabando. A gente morou... O primeiro apartamento que a gente morou era um apartamento que o Bruno alugou lá do Exército. E aí como é que fala? Tinha um banco embaixo. Um banco Santander. E aí eles fizeram uma obra e tiraram uma pilastra. E aí o prédio começou a ceder e a gente teve que sair do... E teve também o dia da chuva. E aí a gente mudou desse lugar para uma casa que também era do Exército. As casas do Exército geralmente são antigas. E essas casas, enfim, são precárias, né? Não são casas arrumadinhas, que tem uma... São casas muito velhas e era em Realengo. E Realengo, para quem é do Rio e tal, é um lugar que não tem o escoamento muito legal, né? Então, alaga. E tem vários lugares ali que alaga. E a gente morava numa rua que era esquina e que virava um rio, a avenida. Então, a gente passou algumas vezes o perrengue disso, mas a gente passou esse perrengue porque a gente quis. Sim. Porque a gente tinha a opção de morar em um lugar melhor. Mas a gente queria economizar dinheiro, a gente estava nessa vibe, né? Éramos o Bruno jovens. escreveu aqui, acho que exemplo de economia. Exemplo, não ter móveis em casa, não usar ar-condicionado do carro. Era coisa de economia desnecessária, uma né? economia, não vou comprar móveis. De vira e mexe, eu falo, quantos sofás você tem? O necessário não tinha até agora, comprei quantos eu queria agora. Porque agora eu posso. E você sabe que eu lembro exatamente do Bruno falando isso aquela vez quando vocês vieram,
que a gente tinha acabado de se conhecer e tal. E eu lembro tanto ele falando de tudo que vocês passaram juntos. E eu lembro dele falando assim, hoje se a Malu quiser comprar um sofá de 50 mil reais, ela vai comprar. Eu comprei, porque inclusive. Depois... Inclusive eu comprei. E foi isso que eu fiz. Eu comprei. Não, mas eu achei legal ele dizer isso, porque assim, ela cara, vai ter quantos sofás ela quiser. A pessoa que tava comigo sem sofá merece ter o sofá que ela quiser comprar. Sim. E isso é muito que foda, hoje eles sabe? podem, tá ligado? Exato, isso é muito foda. Eu acho que a gente viveu tudo que a gente poderia viver. Agora a gente tá vivendo as coisas na hora certa. E, no geral, as pessoas antecipam os sonhos delas. A gente não faz isso, a gente nunca fez. Então, eu tive o meu primeiro carro agora. Eu tô comprando meu primeiro carro agora. Que ainda não chegou, inclusive, porque tá difícil de chegar o carro. Mas vai chegar até o final do mês. Falaram aqui que os amigos de vocês trocando carro todo ano, trocando, e vocês sempre com o mesmo pra economizar. Sim, o Bruno comprou... o Bruno teve um carro, o primeiro carro. Na verdade, agora esse é o terceiro carro que a gente tem. Mas o Bruno comprou o primeiro, que era um Citroën C3, que eu odiava aquele carro. Nossa, o vidro quebrou umas 700 vezes e a gente não ligava lá, porque a gente estava economizando. No Rio de Janeiro, em Realengo, 50 graus na cabeça, que Realengo não é 40 graus, não, é 50. E a gente economizava nas pequenas coisas mesmo, a gente economizava muito. E depois a gente teve o Clio, lá em Boa Vista, que era um Clio 2 portas, sem direção. E tinha ar, porque em Boa Vista não dá para não ter ar. Mas era tenso também. E depois agora viemos a comprar. A gente comprou um Volvo. E um pro Bruno e um para mim. E aí o meu ainda não chegou. Mas maravilhoso. Tá e, enfim, então a gente sempre viveu as coisas na hora certa e demoramos para viver algumas coisas que a gente já poderia ter vivido há muito tempo. E de fato, a gente não era pobre. A gente só escolheu ter menos luxo quando a gente já poderia ter. E a gente foi fazendo as nossas escolhas ao longo da nossa vida até a gente decidir que, putz, estava legal, ou então a gente perceber que algumas economias eram até burras, né? Toda vez que eu penso, você falou da mudança, eu penso da minha empregada, hoje eu tenho uma chefe lá em casa, são coisas que eu não acho que são despesas que desnecessárias ou luxuosas, né? Ah, você acha que isso é um luxo? Mas eu também acho que é uma necessidade e eu vejo como uma necessidade, agrega valor. Então, eu tenho materializa, eu tenho um monte de empresa, eu tenho que a comida tem que estar pronta, tem que fazer. Eu poderia comprar marmita, mas eu posso também pagar uma pessoa para ficar lá em casa e fazer exatamente a comida que eu preciso, então eu faço isso. Sim. Então, são também necessidades, né? Sim. E a gente demorou, então a gente não era pobre, mas, voltando à história da Lara lá, a gente teve algumas coisas do tipo de pessoas que não acreditavam no potencial, né? E até em mim, principalmente, porque eu comecei na internet no início e a internet ainda era muito primária, as pessoas não entendiam também o que era a internet. Então, eu não culpo, eu não acho que é errado elas não acreditarem. Nem eu sabia o que ia dar aquilo, né? Não tem como uma pessoa prever. Acho que nem nos meus melhores sonhos eu conseguiria prever aonde eu cheguei e todas as coisas que eu faço hoje. Então, vira e mexe também, alguém fala assim, você sofreu preconceito, as pessoas duvidavam do seu potencial. Sim, porque talvez eu nem tinha todo esse potencial. Sim. Eu fui criando ele. Então, não dá pra querer também que as pessoas esperem tudo de você, que elas queiram tudo de você, que esperem e tá tudo bem, sim, porque e que acreditem, isso é necessário. Acreditem muito quando você não tem nada pra oferecer. Pô,